Antes de começarmos a oração, vamos primeiro meditar na palavra de Deus. O devocional de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, que diz assim: Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério aqui na terra. Naquele momento específico, ele falava diretamente a Pedro e aos outros discípulos. No entanto, essa mensagem não ficou restrita àquele tempo. Hoje, ela ecoa para cada um de nós como um alerta vivo e atual. A Bíblia não usa palavras por acaso. Cada instrução carrega propósito, direção e cuidado. Quando Jesus diz vigiem e orem, ele não está apenas sugerindo algo, ele está revelando uma necessidade espiritual urgente. Assim como os discípulos estavam em risco de cair em tentação, nós também estamos. E, se formos honestos, talvez hoje estejamos ainda mais expostos. Vivemos em um tempo onde as tentações se tornaram mais sutis, mais acessíveis e, muitas vezes, mais difíceis de identificar. Por isso, viver uma vida com Deus exige intenção. Não é algo automático, é uma escolha diária. É uma decisão consciente de permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor tenta nos afastar. E é exatamente sobre isso que vamos refletir hoje. E, em seguida, orar juntos. A segunda parte desse versículo em Mateus, capítulo 26, versículo 41, nos traz uma verdade profunda sobre a nossa natureza. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essas palavras funcionam como um alerta claro sobre quem somos. Muitas vezes, dentro de nós existe um desejo sincero de fazer o que é certo. Queremos agradar a Deus, queremos viver em santidade, queremos vencer as tentações. Em nosso espírito, há disposição, há vontade, há até determinação. Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra realidade, a fraqueza da carne. Quantas vezes você já decidiu mudar, já prometeu que não voltaria a certos hábitos, a certos pensamentos ou comportamentos? Mesmo assim, acabou voltando? Isso acontece porque há uma batalha constante dentro de nós. A carne e o espírito não caminham na mesma direção. A palavra de Deus nos mostra que essa luta é real. Não se trata de falta de fé, mas de condição humana. E reconhecer isso não é sinal de derrota, é o primeiro passo para buscar ajuda em Deus. Por isso, hoje somos chamados a tomar uma decisão consciente, proteger a nossa mente contra tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus. Porque, se queremos verdadeiramente viver como Jesus viveu, isso não pode ser ignorado. Essa é uma responsabilidade pessoal. Ninguém pode vigiar por você. Ninguém pode guardar o seu coração por você. Essa escolha precisa ser feita por cada um de nós, todos os dias. A palavra de Deus reforça essa responsabilidade de forma muito clara no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz: Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Perceba a força dessa instrução. Acima de tudo. Isso significa que, entre tantas prioridades que temos no dia a dia, cuidar do nosso coração deve estar no topo da lista. A versão clássica também diz: Guarda o teu coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, tudo o que fazemos, tudo o que falamos, até as decisões que tomamos, tem origem no nosso interior. Nossos pensamentos moldam nossas atitudes. Aquilo que alimentamos na mente, mais cedo ou mais tarde, se manifesta em nossas ações. Por isso, a Bíblia também afirma em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Agora pare e reflita por um instante. Se a nossa mente estiver cheia de coisas negativas, impuras ou distantes de Deus, o que isso produzirá em nossa vida? Que tipo de atitudes nascerão a partir disso? É por isso que proteger o coração e a mente não é algo opcional, é essencial. Não basta apenas saber o que é certo. É preciso agir de acordo com essa verdade. É preciso vigiar, cuidar e ser intencional com aquilo que permitimos entrar dentro de nós. E é exatamente aqui que entra a direção que Jesus nos deu. A direção que Jesus nos dá é simples, mas extremamente poderosa. Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, ele diz: Vigiem e orem. Essas duas palavras carregam a chave para vencermos as tentações e protegermos a nossa mente dos desejos deste mundo.
Primeiro, Jesus nos chama a vigiar. Ser vigilante significa estar atento, consciente e sensível ao que está ao nosso redor. Significa prestar atenção ao que vemos, ao que ouvimos, ao que permitimos entrar em nossa vida. Muitas vezes, não percebemos, mas pequenas coisas vão abrindo portas dentro de nós. Aquilo que assistimos, aquilo que escutamos, as conversas que mantemos e até os ambientes que frequentamos têm influência direta sobre o nosso coração. Por isso, vigiar é também saber estabelecer limites. Se você sabe que existe uma área da sua vida onde você é mais vulnerável, então precisa ser ainda mais cuidadoso. Não se trata de viver com medo, mas de viver com sabedoria. Há lugares, conteúdos e situações que simplesmente não cooperam com a sua caminhada com Deus. Ser vigilante também envolve observar quem está ao seu redor. As pessoas com quem convivemos podem nos aproximar de Deus ou nos afastar dele. Por isso, é importante refletir. Suas amizades fortalecem a sua fé ou alimentam suas fraquezas. Vigiar é assumir uma postura ativa. É não viver no automático. É escolher, com intenção, aquilo que você permite ocupar sua mente e seu coração. Além de vigiar as pessoas e os ambientes ao nosso redor, também precisamos estar atentos àquilo que alimenta nossa mente diariamente. Muitas vezes, não damos a devida importância ao que consumimos, mas a verdade é que isso tem um impacto profundo em nosso coração. O que você tem assistido, o que tem ocupado seus pensamentos, com o que você tem preenchido seu tempo, essas perguntas são essenciais, porque tudo aquilo que entra em nossa mente, de alguma forma, deixa uma marca. Vivemos em uma geração onde somos constantemente expostos a conteúdos, ideias e imagens que, muitas vezes, alimentam exatamente as áreas em que somos mais fracos. E, sem perceber, vamos nos tornando mais vulneráveis às tentações. A palavra de Deus nos orienta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Isso inclui não apenas ações, mas também aquilo que permitimos ver, ouvir e absorver. Muitas tentações começam de forma sutil, quase imperceptível. Um conteúdo aparentemente inofensivo, uma conversa, um hábito, e, quando percebemos, aquilo já ganhou espaço dentro de nós. Por isso, proteger a mente exige disciplina. Exige escolhas conscientes. Nem tudo que é permitido convém. Nem tudo que parece leve edifica. Ser vigilante é também decidir cortar, ajustar e até se afastar daquilo que alimenta aquilo que você está tentando vencer. E depois de vigiar, Jesus nos ensina o próximo passo. Depois de nos ensinar a vigiar, Jesus nos mostra o segundo passo essencial: orar. Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, ele une essas duas atitudes porque uma completa a outra. Vigiar sem orar nos deixa dependentes apenas da nossa própria força. Mas orar nos conecta diretamente com Deus, que é a fonte da nossa força. A oração é o lugar onde reconhecemos nossas limitações, se convidamos Deus a agir em nossas fraquezas. Porque a verdade é que existem batalhas que não conseguimos vencer sozinhos. Podemos até tentar resistir por um tempo, mas, sem a ajuda de Deus, acabamos nos cansando. Quando oramos, estamos trazendo Deus para dentro da nossa realidade. Estamos dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não consigo sozinho. E é exatamente nesse momento que algo começa a mudar dentro de nós. A oração nos fortalece espiritualmente. Ela nos dá discernimento para identificar as tentações antes mesmo que elas ganhem força. Ela nos dá sensibilidade para perceber quando algo não vem de Deus. E mais do que isso, a oração nos dá poder para dizer não. Muitas vezes, esperamos estar fortes para orar, mas a verdade é o contrário. É na oração que nos tornamos fortes. É na presença de Deus que encontramos a capacidade de resistir, de permanecer firmes e de escolher aquilo que agrada ao Senhor. Por isso, não negligencie a oração. Não espere o momento de fraqueza chegar. Ore antes, durante e depois. Faça da oração um estilo de vida. E agora, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este dia, pelo dom da vida e pela oportunidade de começar mais uma manhã na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra falou comigo hoje e revelou aquilo que eu preciso ajustar no meu coração. Tu conheces as minhas fraquezas, os pensamentos que muitas vezes me desafiam e as áreas em que eu tenho lutado em silêncio. Por isso,
Hoje eu te peço, fortalece-me contra toda tentação e contra todo desejo que não vem de ti. Senhor, dá-me forças para dizer não quando for necessário. Ajuda-me a vigiar, a cuidar do que entra na minha mente, do que vejo, do que ouço, do que permito permanecer no meu coração. Dá-me discernimento para reconhecer aquilo que tenta me afastar de ti. Perdoa-me, Pai, pelas vezes em que eu não vigiei como deveria, pelas vezes em que alimentei pensamentos errados e me aproximei do que não me fazia bem. Lava o meu coração, purifica a minha mente e renova o meu espírito. Ensina-me a viver em oração, a depender de ti todos os dias, a buscar a tua presença em todo o tempo. Que a minha mente esteja firmada em ti e que a minha vida reflita a tua vontade. Eu declaro que hoje escolho te obedecer, escolho te buscar e escolho me afastar de tudo aquilo que tenta me afastar de ti. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários o seu pedido de oração e compartilhe este vídeo com alguém que precisa fortalecer a mente hoje. Que Deus te abençoe.